Olá, meus amores. A nossa aula de hoje é sobre o solo. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, que é a crosta terrestre, tá? No qual encontramos o solo, que é a camada mais superficial, e o subsolo, localizado logo abaixo. E o solo em que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas pelas rochas da crosta terrestre. A partir da ação de vários agentes, como a água, o calor, o frio, a chuva, o vento e os seres vivos. Todos esses fatores vão, aos poucos, fragmentando as rochas e provocando transformações físicas e químicas que remodelam o solo. Vejam que interessante. Aqui temos todo o processo, né, de transformação do solo. Temos aí a rocha original, né, que começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperatura, que se chama também a rocha-mãe, né? Aí tem a rocha-mãe também, né, que começa todo o processo, né, com o material orgânico, que são seres vivos, né, as vegetações, os animais, né, e também as rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que as plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando nas rochas. Aí, isso daí vai fazendo com que chegue no solo humus, né, que é a formação inicial dos horizontes do solo. Que o humus é o quê? O humus é aquelas minhoquinhas que elas fofam a terra e também a fezes fertiliza o solo. Aí por isso que é chamado de humus, tá? Ela umedece e faz com que o solo fique com nutrientes também. Que são toda fragmentação mineral e material orgânica, né? Aí, os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo materiais orgânicos. Aí vamos aí para a outra imagem, né? Que é justamente onde tem aí horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha-mãe, que é toda as partes do solo, tá? E o horizonte zero é justamente acima do solo. Formam-se várias camadas e o solo já é capaz de substituir árvores, de sustentar árvores, fixando, né, as raízes abaixo do solo. No seu interior já existem seres vivos como minhocas e raízes, né, de árvores, como falei. O processo de formação do solo é contínuo. Aí veja, o processo é contínuo. Isso é tipo um ciclo, vai acontecendo o tempo todo. Nunca vai ter um momento de não ter a continuidade, né? Sempre vai estar acontecendo esse processo. Aí, ó, o processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos, isso vai aos poucos acontecendo.
As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores até formar os pequenos grãos de areia ou calcário. Os restos de seres vivos fornecem a matéria orgânica, que é toda a decomposição das folhas dos animais. Aí isso é o que fornece a matéria orgânica, que deixam o nosso solo mais fértil, né? Bom para a plantação, para o desenvolvimento das frutas nas árvores. Temos também a erosão, né? Que no solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água, dos seres vivos. E quando essa ação são intensificadas, podem ocorrer um fenômeno, né, que é justamente a erosão. E esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso. A água da chuva é capaz de arrastar grande quantidade de partículas e materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capaz de carregar grande quantidade de terra das suas margens, e dos mares, que fazem escavações, buracos e carregam pedaços de rochas e areia para outros lugares. Em regiões arenosas, né, a ação de um vento forte pode transformar partículas de solo para outros locais, transportar para outros locais. E assim, por exemplo, forma dunas. Essas dunas podem ser removidas pelos ventos e invadir cidades próximas. Aqui, ó, nós humanos, né, somos responsáveis por provocar ou agravar um processo erosivo, que no caso o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Também as queimadas, geralmente realizadas para remover a vegetação de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presentes, deixando o solo pobre e infértil. Então, queimada é muito ruim para o solo, né? Além da poluição de ar, além do desmatamento, também ele deixa o solo muito pobre em nutrientes, a queimada. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua a cobertura com vegetal, né? Então, não desmatar, não destruir toda a vegetação. Isso protege o solo. Não fazer queimadas. Também temos os cuidados com o solo, devemos ter. Aí temos a drenagem do solo, que é um processo usado em solos encharcados para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Temos também a irrigação, né, que são terrenos muito secos que não são capazes de reter a água e precisam ser irrigados. Para isso, são construídos canais de irrigação que levam a água de rios, açudes ou poços para o solo. Temos a aração, que é tornar o solo mais fofo e arejado,
permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais. Adubação, né, que significa enriquecer o solo com nutrientes para torná-lo fértil. Os fertilizantes podem ser naturais, como o estrume, né, que são dejetos de animais ou ramos de plantas, ou industrializados. Depois de várias plantações, o solo ele vai ficando ele reduz, né, os nutrientes, os minerais, aliás, e por isso ele precisa ser adubado com fertilizantes. Temos a rotação de cultura, né, que consiste em fazer um rodízio de espécies de vegetais plantados, né, em uma área agrícola. Os vegetais possuem modos diferentes de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas, não há o esgotamento de determinados componentes do solo. Por isso que é importante a rotação de cultura. Temos também a poluição do solo, né? Que, dentre os principais fatores de poluição e contaminação do solo estão algumas ações humanas, como o uso incorreto de agrotóxicos e o acúmulo de lixo, que resultam na introdução de substâncias tóxicas no terreno afetado, né? Entre as consequências estão a contaminação do terreno e das águas subterrâneas, a morte de seres vivos e também o empobrecimento do solo. E a poluição causada por agrotóxico, quando utilizados de maneira indiscriminada, os agrotóxicos eles podem se acumular no solo, causando a sua poluição e a contaminação das águas subterrâneas. Além disso, muitas dessas substâncias tóxicas são absorvidas pelos vegetais e ingeridas pelos animais, podendo causar-lhes a morte. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo e podendo levar a graves intoxicações e ao surgimento de doenças. Uma delas é o câncer. Aí temos aqui a forma que podemos proteger o solo, né? Como fazer para proteger o solo da poluição, né? Porque também o aterro sanitário, quando não se trata o lixo da forma que é para ser tratado, né? No aterro sanitário, o que acontece? É o chorume, né? Que é aquela aguinha que sai do lixo, que é chamada de chorume, e aquilo dali é uma substância tóxica, e aquilo polui o nosso solo também, tá? E para que seja protegido o solo, temos, né, a coleta seletiva, que é muito importante. Se todas as pessoas se conscientizassem em fazer, facilitaria para os coletores de lixo e também ajudaria muito na questão de quem trabalha com lixo reciclável também. E o procedimento de como fazer com o lixo nos aterros, né, sanitários. Que o lixo nos aterros sanitários é decomposto em camadas isoladas por camadas de argila e mantas de polietileno, que justamente esses plásticos pretos, né?
E nesses locais, geralmente existe sistema de drenagem que evita a passagem do chorume para o solo. Veja, isso é muito importante. Infelizmente, são poucos municípios que se importam com essa questão, né? Mas é muito importante e seria muito importante que todos aderissem, né? Porque se polui o solo, não só prejudica o solo, mas a nós também. Então, bons estudos, tá? E realizem a atividade. Beijo.